Sam Ham para a interpretação do patrimônio. Né? Vou dividir a apresentação então com o Pedro. Então, a apresentação está estruturada assim, em 4 tópicos. Sam Ham, outros autores da interpretação. Aí o primeiro livro, Environmental Interpretation. Aí depois o livro Interpretation. E o quarto ponto, uma discussãozinha, introdução, né, para uma discussão das contribuições de Sam Ham para a interpretação do patrimônio. Então aqui a gente trouxe alguns dos nomes, né, da interpretação ao redor do mundo. A gente vê que predominam, né, os norte-americanos. A gente tem o Tilden, o primeiro. Este é da Thorsten Ludwig, certo, Pedro? Sim, sim. Ele é da Interpret Europe, é um alemão, trabalha com as capacitações, né, na Associação de Interpretação da Europa. Aqui, Gianna Moscardo, da Austrália. Essa é uma pessoa que eu assim, gostei muito do trabalho dela. Ela trabalha com os conceitos, né, de atenção plena, o mindfulness, para a interpretação, e também mais recentemente o storytelling, né, a importância de trazer as histórias pessoais para essas atividades de interpretação da natureza. Aí Sam Ham, aqui de camisa verde, na parte de cima do final, nosso personagem de hoje. Aí no canto inferior abaixo do Tilden, o David Larson, que é dos Estados Unidos. Ele era do Serviço de Parques, Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos, e tem um material muito com a capacitação e interpretação, e desenvolvia trabalhos muito interessantes, né, nesse aspecto, e faleceu no início dos anos 2000. Aqui a gente tem o Cable Webeck, né, aqui, os próximos 2 também, que teve um trabalho expressivo, né, na interpretação, atualizaram os princípios, né, do Tilden, deram uma outra abordagem, né, à luz da evolução dos tempos, por assim dizer. E por último aqui o casal, a Lisa Brochu e o Tim Merriman, que eles são dos fundadores da Associação Nacional de Interpretação dos Estados Unidos, né, a NAI, e eu tive o prazer e a honra de fazer o curso com eles lá na NAI em 2014, né, um pouquinho antes deles se aposentarem. Eles também têm muito material produzido e são outras referências muito interessantes para interpretar no mundo. Então a gente vê essa predominância do pessoal dos Estados Unidos, né, essa influência norte-americana nos textos de interpretação. E quem é então o nosso personagem, né, o Sam Ham? Ele é professor da Universidade de Idaho, nos Estados Unidos. Ele é da área de psicologia, trabalha nessas áreas da psicologia da comunicação e das ciências sociais, né, da conservação. Ele tem um trabalho interessante, ele, logo no início, da década de 90, ele também, uma avaliação, uma análise do trabalho que o Tilden tinha feito, era uma base muito mais, assim, a parte da observação, né, assim, não era o objetivo dele fazer uma fundamentação teórica, né, do que ele estava presenciando, mas ele fez toda uma avaliação, uma leitura, vamos dizer assim, não uma avaliação, uma leitura do trabalho do Tilden, do livro do Tilden, sobre a perspectiva das ciências da psicologia da comunicação, né? Então ele forneceu essa base teórica da psicologia para tudo aquilo que o Tilden já tinha apresentado. Hoje ele trabalha
muito em relação, muito ligado ao turismo, né? Turismo sustentável, ecoturismo, gestão do turismo, educação ambiental, sempre nesse viés da psicologia cognitiva nas ciências do comportamento. Ele tem, como nesse livro mais recente dele, né, apresenta a interpretação do patrimônio como uma forma de comunicação que difere de outras formas de transmissão de informação por ser agradável, organizada e temática. E ele também, essa interpretação visa comunicar de uma forma provocadora pensamentos para uma audiência que está completamente livre para ignorar. Então, a gente tem as duas publicações dele, principais, que nós vamos analisar hoje, fazendo essa avaliação, essa análise do contexto histórico. Primeiro, que foi uma tradução livre, né, a interpretação ambiental, um guia prático para pessoas com grandes ideias e pequenos orçamentos, que é de 1992, né, final do século XX, portanto. Então, nessa época, né, na época da produção desse livro, a gente tem como contexto ambiental as discussões sobre poluição atmosférica, que estavam, né, desde a década de 70, indo a uma escala internacional, então isso vinha num crescente, essas discussões estavam aumentando. O início dos alertas sobre questões climáticas, efeito estufa, na época, a destruição da camada de ozônio eram os principais temas, e sobre efeitos do desmatamento. Discussões sobre a conservação da natureza, elas ainda estavam muito focadas na proteção de determinadas espécies animais ameaçadas de extinção. E esse era o contexto da ECO 92, ou Rio 92, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Já no contexto tecnológico, a gente tinha como principais meios de comunicação de massa o rádio e a televisão. Né? Aqui, felizmente, todo mundo dessa época, talvez a Jo, que é mais novinha, deve ter pego relíquias em casa, mas a gente tinha os VHS, né, os videocassetes, que já estavam no mercado. Já estavam no mercado no final do século XX. É o início da comunicação eletrônica, né, mas ainda muito limitado, e começo da difusão, né, da popularização dos computadores pessoais. No final do século XX, na década de 90, né, 80 e 90, a maior parte das pessoas não tinha um computador em casa. Isso estava começando a mudar. É quando surgiram as primeiras câmeras fotográficas digitais, mas ainda na base dos grandes disquetes, né, as Mavicas, e a impressão de jato de tinta também nasceram das décadas de 80 e 90. Era o início da telefonia celular, e o telefone na época fazia ligação. Né? O objetivo dele era fazer ligação telefônica. E as pessoas se orientavam por mapas impressos. Né? Então, tudo isso norteava a forma como se trabalhava a interpretação na época. Então, a gente observa que assim, aqui a estrutura desse primeiro livro do Tilden, né, que era bem um manual, ele funcionava quase como um manual mesmo. Né? Existiam pouquíssimas publicações, como até hoje ainda são poucas, né? Mas era realmente um pioneiro. Então, ele trouxe os conceitos de interpretação e o que seria uma interpretação temática, a primeira parte do livro. A segunda parte, ele já passava para um passo a passo, um manual de como fazer, né, dicas de como fazer as atividades guiadas, que seriam a parte da interpretação pessoal. Né? Então, como fazer uma apresentação, né, uma palestra, como usar recursos visuais, né, apresentações dessas palestras, como preparar e conduzir uma caminhada guiada, como assim, outras formas de interpretação pessoal, né, que seriam as representações, né, outras formas de interpretação pessoal. E também ele fazia alguns estudos de caso de programas, nesse capítulo aqui, programas para escolas e community programs, né, para visitante em geral, programas comunitários.
Aí a terceira parte é sobre atividades autoguiadas, então interpretação não pessoal. Então, como planejar e preparar exposições baratas, como desenvolver visitas autoguiadas de baixo custo, como produzir um audiovisual de baixo custo e como proteger os recursos, esses recursos todos, né, expositivos, de folhetos, os materiais, esses recursos interpretativos. Como apêndice, ele trazia também um glossário, modelos de estruturas de edificações, gabaritos para desenhar letras, né, e uma relação de organizações chaves, que tanto na parte de apoio, para interpretação e até para design gráfico, né? Então era uma época onde o intérprete também dependia muitas vezes de outros serviços, né, para poder produzir seus materiais. As câmeras, elas eram câmeras fotográficas ou de vídeo, elas não eram populares. A parte de edição também era mais difícil, né? Precisava de um material para reproduzir isso. Muitas vezes as pessoas desenhavam à mão os cartazes, uma coisa que, pelo menos aqui no Brasil, tinha desaparecido e tem voltado, né, com as facilitações gráficas, mas esse era o cenário deles na época. E esse livro dele, ele até chama Interpretação Ambiental, né, porque ele diz na apresentação dele que ele tem o foco nos recursos naturais, na agricultura e no ambiente. Então aqui ele trata muito direcionado dessa parte da interpretação, né? E ele ensina a ser criativo, comunicar-se bem, mesmo quando recursos financeiros e materiais são escassos. Ele traz a interpretação como uma abordagem de comunicação. E ele faz o recorte mesmo da interpretação ambiental como a tradução da linguagem técnica em termos e ideias que as pessoas leigas, né, que não são cientistas, podem compreender. E que é importante fazer isso de uma forma divertida e interessante. E ele traz também um outro conceito, que é muito da psicologia, né, da comunicação, do público cativo e não cativo, né? Isso é fundamental para desenvolver as técnicas e abordagens de comunicação que levam à interpretação. Essas ilustrações são todas desse livro dele. E ele é uma coisa que ele chama muita atenção, e isso é importante, né? Para a gente cativar o nosso público na interpretação, a gente tem que usar essas qualidades, né, que ele elenca nessa ordem. A interpretação, então, deve ser agradável, relevante, organizada e temática. Então, lá na frente, como isso é uma coisa comum entre os dois livros, o Pedro vai trazer um pouco mais sobre esse assunto. Então, nesse livro, no primeiro livro, ele traz esses temas, né? E aí fica no acrônimo em inglês, fica EROT, enquanto no português fica AROT, né? Então, dá outras ideias. E já no livro de 2013, né? Interpretation Making Difference on Purpose, ele já usa, ele elenca como nessa outra ordem. A temática passa a ser o grande destaque, né, o principal tópico dessa discussão. Ela ser temática, ela ser organizada, relevante e agradável. Vamos vir a estourar. Agora, Pedro já quer vir aqui? Ok, eu posso. Só que eu vou pedir para interromper a apresentação e eu colocar a minha. Tem aqui, né, esse questionamento sobre o que é. Ok. Pessoal, vocês estão me ouvindo, não? Sim. Tá. Eu preciso. Eu não tinha nenhum feedback. Sim, Beatriz. Eu posso agora. Posso agora. Peço desculpa, eu falei, mas estava com o microfone desligado. Eu posso agora recomeçar, portanto tens que despartilhar para eu voltar a partilhar.
Ok. Peço desculpa. Colocar agora no local certo. Aqui. Agora aqui, já estão a ver. Bom, então a Beatriz fez esta apresentação, principalmente do primeiro livro de 92 de Sam Ham, do Environmental Interpretation, e agora eu vou passar para o livro mais atual, que tem como subtítulo Fazer a diferença através de um propósito, ou com um propósito, não é? E eu vou começar por colocar esta questão, que é uma questão que o Sam Ham várias vezes fala sobre ela e pergunta às pessoas que estão na sua audiência porque é que elas estão na interpretação. E aquilo que o Sam Ham diz é que as pessoas apontam várias razões, mas nunca apontam uma razão que é as pessoas estão na interpretação por causa do dinheiro. Ou seja, efetivamente, não é o dinheiro aquilo que é mais importante para as pessoas, mas sim a vontade que as pessoas têm de fazer estas três coisas, de causar um impacto nos visitantes, na sociedade, de influenciar, de mudar alguma coisa na sua forma de pensar e se calhar até mais até de sentir e mudar comportamentos, mudar as atitudes que as pessoas têm. Este livro, que é um dos objetivos que nós temos também para a Clip, de um dia ver esta capa com o nome Interpretação, não é? Já foi traduzida para espanhol e, por curiosidade, com duas traduções diferentes. Uma para a Espanha e uma este ano, já, para o México. E é curioso os subtítulos terem nomes diferentes, não é? A primeira é Interpretação para marcar lá a diferença intencionalmente e o segundo, o México, para lograr uma diferença a propósito. Se calhar formas diferentes de dizer a mesma coisa, mas é interessante perceber que houve duas traduções diferentes no mesmo idioma. Bom, e esta diferença que é preciso ser feita está obviamente relacionada com uma evolução, digamos assim, do próprio Sam Ham, da experiência dele, da experiência de trabalho, mas também deste contexto ambiental e deste contexto tecnológico que nestas quase 2 décadas, ou nestas mais que 2 décadas, mudou um bocadinho, não é? A nível ambiental nós temos uma visão já diferente de olhar os problemas e as questões ambientais, embora talvez o mais importante a dizer é que os problemas ambientais não reduziram, apesar do investimento que tem sido feito neles. Eu penso que aumentaram, não é? E o contexto tecnológico mudou imenso, não é? Portanto, deixámos de ter os slides e os acetatos e passámos a ter um PowerPoint, deixámos de ter um telefone fixo e uma câmara de vídeo para passar a ter um telemóvel, um celular que agora faz tudo isto, é uma ferramenta multiusos, não é? Portanto, há aqui o GPS, a internet, os conteúdos online, tudo isto, grandes diferenças que nós temos, o que fez com que uma grande parte do outro livro do Sam Ham ficasse completamente desatualizado e fosse necessário, talvez, e é isso que Sam Ham faz neste segundo livro, concentrar-se naquilo que é realmente mais importante, que é a parte teórica. E é engraçado porque este esquema que a Beatriz apresenta do primeiro livro, ele está também no segundo livro. E está por esta razão, porque Sam Ham refere que a coisa mais importante que existe é a audiência, são as pessoas. E são as pessoas que muitas vezes fazem com que as coisas funcionem ou falhem. Portanto, não é o fenómeno, não é o recurso, não é o intérprete. Nós dependemos a 100% da audiência. Isto é algo extremamente importante. Isto está no primeiro capítulo. Já agora eu vou fazer esta apresentação, vou tentar ser rápido, por capítulos. E, portanto, eu fiz um slide, pouco mais de um slide para cada capítulo deste último livro do Sam Ham, para dar assim uma ideia geral e falar, digamos que eu tentei extrair, condensar um capítulo num slide para que seja relativamente fácil nós percebermos o que é que está neste livro. Portanto, a Beatriz já falou também, passou-se deste AROT para o TORA, o que significa que realmente a comunicação temática ou a interpretação temática é o mais importante para se ter sucesso.
porque esta parte do aro ou do ora, aquilo que a Samam diz é que isto é uma espécie de entretenimento, que pode ser mais ligado à informação, à educação ou até mesmo à interpretação, mas estamos a falar de passar um bom momento, de gostarmos muito, mas não ficar mais do que isso, não é? Que é algo que nós devemos pensar, mas afinal o que é que nós queremos da interpretação? Queremos que as pessoas passem um bom momento ou queremos mais do que isso? E claramente nós todos queremos mais do que isso. Queremos proteção do património, queremos que os visitantes protejam, as comunidades protejam, todas as pessoas do mundo se consciencializem para proteger o património natural e cultural que é de todos e do qual nós dependemos. E para isso, Samam, que por um lado se baseia no Tilden, eu acho que há aqui uma espécie quase de amor-ódio entre o Samam e o Tilden. Não é bem amor-ódio, mas Samam é muito crítico em relação a alguns princípios do Tilden, mas diz que este princípio, de que realmente aquilo que nós fazemos não deve ser ensinar a interpretação, mas deve ser provocar. Ele diz que este princípio do Tilden vale por tudo aquilo que é a grande figura do Tilden. E é com base neste princípio que o Samam depois vai desenvolver o seu trabalho. Já agora, dar-me uma ideia só assim muito rápida desta comunicação temática. Ela tem que ter um tema que é algo que vai orientar. Samam faz uma diferença clara, porque muitas vezes nós ligamos estes dois conceitos, o tópico e do tema. Tópico é o assunto geral que nós estamos a trabalhar e o tema é exatamente aquilo que nós queremos que aconteça. Portanto, é o fio condutor que vai desde o intérprete até depois ao destinatário. A comunicação tem que ser organizada, por exemplo, com objetivos cognitivos, emocionais e comportamentais, que é algo que o David Larson foi frisar como sendo muito importante. Tem que ser fácil de seguir esta organização e Samam fala até do número do 4 como um número mágico, que é dividir, digamos assim, os assuntos em 4 para não ser demasiado complexo de se seguir. A comunicação também, a interpretação tem que ser relevante, ou seja, significativa, tem que ter significados para cada uma das pessoas e tem que se dirigir a cada uma dos destinatários e ser capaz de lá chegar. E também aquilo que estava em último lugar e que Samam continua a considerar, mas aqui põe até em último lugar, tem que ser agradável. E ele fala destes 3 E's, no fundo tem a ver com a nossa capacidade de nos divertirmos, de estarmos entretidos com a comunicação e de ela também ser engajadora, uma palavra que não se usa muito em português, mas de nos ligar àquilo que nós estamos a ver. E passo para outro capítulo, o terceiro capítulo, que é também, fala do que é que nós queremos da interpretação, com 3 visões diferentes. A primeira de interpretação, a primeira de provocação, e aqui interessa-nos provocar o pensamento, provocar a reflexão, aquilo que se vai passar dentro do visitante, e é muito importante esta questão dos significados pessoais, desta aquisição de significados pessoais e de ligação, digamos assim, com aquilo que nós queremos mostrar e, em última análise, salvaguardar. A interpretação também pode ser vista como ensino, quando se pretende transmitir informação, conceitos, ideias, ou então ser apenas um entretenimento, ou seja, prender a atenção e divertir o visitante. Não é? E Samam diz que se nós queremos alcançar, que nós devemos querer alcançar esta tal elaboração, que ele fala não de mudança de atitudes, mas de elaboração, ou seja, eu depois no último slide já vos vou falar um bocadinho nisto, há até uma teoria, um modelo que nos fala sobre isto, que é, não nos interessa mudar, passar de uma coisa para a outra simplesmente, porque isso significa, se essa mudança for rápida de atitudes, ela pode voltar para trás outra vez, como se for um interruptor que liga e desliga, não é? Se for elaborada, é pensada de uma forma, a partir do momento em que se chega lá, já não se volta para trás. E é isto que Samam quer que aconteça na interpretação. E que o sucesso deste processo também depende de se provocar este pensamento, ou seja, o que é realmente muito importante é usar a interpretação como provocação. E peço desculpa, algo se passou aqui. Por qualquer motivo voltei atrás. Vocês estão ainda a ver a apresentação?
Ok. Ok, peço desculpa por qualquer motivo, toquei em qualquer coisa. Quando chegamos ao final da interpretação, então o que é que acontece? Não é? O que é que acontece às pessoas? E Samam fala de uma coisa que é a qualidade que tem que existir em cada elemento da interpretação. E temos aqui os 4 elementos do Tora e aquilo que pode ser um tema forte, uma organização fácil de seguir, uma relevância que é uma ligação forte à realidade do visitante, e temos depois, com letra minúscula do outro lado, aquilo que é o que pode acontecer de menos bom. Não é? O tema ser difícil de entender, a apresentação ter um excesso de informação a estar confusa, dificuldade em ligar ao contexto, causar tédio e cansaço. Não é? E, portanto, tudo isto, digamos, pode-nos dizer que cada elemento pode ter mais qualidade ou menos qualidade. E o que é importante, obviamente, é que não só que todos os elementos do Tora existam, mas que também eles sejam de alta qualidade. E se forem de alta qualidade, então há uma garantia que vai haver sucesso. E, portanto, é isto que se pretende para que a interpretação faça a diferença, esta tal diferença. Bom, fazer a diferença propositadamente, que diferenças são estas? Estão aqui várias digamos assim, possibilidades de nós conseguirmos estas diferenças. A primeira é fazer pensar, que é isto que nós devemos querer. Fazer pensar significa encontrar significados naquilo que estamos a pensar e significa que dessa forma nós vamos recordar isso com mais intensidade e com mais facilidade. Também conduzir a atitudes de apreciação. E, portanto, Samam, que é teórico da psicologia, diz que não há nenhum estudo que comprove que quanto mais as pessoas sabem, quanto mais conhecimento têm, quanto mais informação adquirem, mais motivação têm para proteger. E, portanto, aquilo que o Samam diz é quase o contrário. Muitas das pessoas que têm por motivação proteger, são elas que depois vão buscar mais informação e mais conhecimento sobre isso. Ou seja, não é pelo facto de nós carregarmos as pessoas de informação sobre ecossistemas, sobre proteção ambiental, sobre património, sobre o valor de todas as coisas que as pessoas vão querer proteger mais. Não. É necessário tocar-lhes, não é? E, portanto, chegar, digamos, dentro delas e fazer com que elas pensem, com que elas encontrem esses significados e, então, sim, podemos conduzir a atitudes de apreciação. Portanto, isto tem a ver com aquele esquema que a Beatriz apresentou e eu também, não é? Que são coisas diferentes as formas que nós temos de ensinar ou de fazer a interpretação. Bom, e a interpretação pode também moldar comportamentos, ou seja, fazer com que os comportamentos mudem, mas atenção, para isto acontecer, nós temos que trabalhar a interpretação, orientá-la para que ela consiga mudar comportamentos. Temos que pensar nisto primeiro. Temos que encontrar as formas de conseguirmos, senão isto não acontece naturalmente. Bom, e estamos aqui a falar de comunicação temática, interpretação temática, e temos que falar de temas, não é? E afinal de contas, o que é que são estes temas? Em primeiro lugar, falar que os temas têm dois lados. Tem o lado do intérprete e tem o lado do participante. Ou seja, quando se faz um tema, ele faz-se primeiro para ajudar o intérprete a chegar lá, a chegar onde nós queremos, e depois para fazer com que os participantes do outro lado, digamos assim, também consigam que esse tema lhes permita provocar alguma coisa em termos do seu comportamento. E, portanto, é o que está algo que está no meio entre aquilo que é a intenção e aquilo que depois é o resultado por outro lado. Bom, e o que é um tema? Em termos concretos, é uma frase completa que deve ter sujeito, verbo e ponto final, e é também aquilo que se pretende que fique quando toda a atividade acaba, não é? Se não ficar mais nada, que seja o tema que fique. É uma espécie de moral da história, é onde nós queremos que se chegue. É um farol também, nomeadamente para o intérprete, porque toda a interpretação tem que ser guiada por essa luz, e é uma ideia que depois pode gerar muitas outras ideias para o futuro. Bom, e capítulo seguinte, os temas não são todos iguais, não é? Nós temos que escolher um tema e temos que perceber, digamos assim, qual é que é essa frase tema, o que é que ela tem, e temos algumas coisas que nos vão ajudar, e aqui estão duas. Do lado esquerdo temos uma lista de conceitos universais. Conceitos universais são aqueles que qualquer
ser humano em qualquer sítio do globo, qualquer que seja a cultura, entende-os. Sim? Para mim não mudou. Para mim não mudou, não sei se para os outros mudou, para mim agora mudou. Ok. Acho que eu estou com um delay, com um atraso, porque não tinha mudado. Ok, pronto, mas daqui mudou, portanto eu não posso fazer mais nada, não é? Portanto, possivelmente Agora está certo. alguma dificuldade que pode ser minha também, mas à partida irá mudar, se demorar um bocadinho. Portanto, uma lista de conceitos universais, e estes conceitos universais é muito importante que estejam incluídos dentro do tema. Se o tema tiver conceitos universais, é de certeza absoluta um tema mais forte. E depois temos aqui uma teoria que diz que aumenta o nosso interesse, por exemplo, se estivermos a falar de alguma coisa que é seguro e passarmos a falar de alguma coisa que é perigoso, isto vai aumentar o interesse. E, portanto, se forem de não humanos para humanos, de seres não vivos para vivos, de ser alguma coisa que já é expectável para alguma coisa que é surpresa, portanto, tudo isto são elementos que nos vão ajudar a fazer temas mais fortes. E podemos mesmo encontrar ingredientes para temas fortes. Incluir os conceitos universais que eu já falei, juntar metáforas ao fazer sorrir, usar uma linguagem pessoal, tu, você, portanto, contactarmos diretamente através da frase tema com o destinatário, aplicar analogias, porque às vezes é mais fácil com analogias lá chegar, ser fácil de processar, portanto, a frase tema, o tema não pode ser muito grande, tem que ser pequeno, acessível. Samam fala de 15 a 20 palavras no máximo. E, se necessário, se tivermos alguma coisa muito complexa, então dividir em várias frases. Melhor do que ter uma frase muito complexa que não se perceba. E usar linguagem corrente, ou seja, nem linguagem técnica, nem linguagem científica num tema. Tudo isto nos vai facilitar a chegar a temas mais fortes. Por outro lado, neste quadradinho azul está aquilo que não é temas. O tópico não é tema, o assunto geral. Um título também muitas vezes não é considerado tema, mas se calhar até pode ser, e vamos falar nisso. Etiquetas, uma imposição de tem que se fazer qualquer coisa, ou uma pergunta, também não são temas. Bom, capítulo 8 fala de zonas de tolerância. E as zonas de tolerância, o que é isto? Nós queremos provocar pensamentos, mas quando provocamos pensamentos, cada pessoa tem uma forma diferente de pensar. E a questão é, onde é que nós queremos que esses pensamentos cheguem? E Samam apresenta-nos este esquema das zonas de tolerância, desde a zona de tolerância muito estreita, ou seja, em que aquilo que a pessoa vai pensar é exatamente aquilo que nós queremos que a pessoa pense e que queremos que a pessoa trabalhe, digamos assim, essa provocação, esse pensamento. Mas poderemos não conseguir uma zona tão estreita e ser mais alargada. Ou seja, por exemplo, nós queremos que as pessoas, no final, o nosso tema é que as pessoas percebam a fragilidade de uma espécie. Mas às tantas, nós não conseguimos falar só dessa espécie, temos que falar das espécies que estão próximas, não é? Mas existe ainda outra zona, que é uma zona que não tem restrições, que é livre, digamos assim, em termos de pensamento, que ela poderá levar à reflexão de nós estarmos a falar de uma espécie de ave e a pessoa estar a pensar numa espécie de planta, que também necessita de ser protegida, não é? E, portanto, digamos que estas diferentes zonas de trabalho, digamos assim, da interpretação, nós podemos prevê-las em termos daquilo que é o nosso objetivo. Porque muitas vezes interessa-nos que as pessoas reflitam sobre o planeta, sobre coisas muito gerais, sobre muitas coisas ao mesmo tempo, e então esta zona, esta zona sem restrições é o melhor. Por vezes, uma zona ampla também é interessante, mas por vezes nós precisamos desta zona estreita, não é? Desta zona muito, muito definida daquilo que é o objetivo da interpretação. Bom, e os dois últimos capítulos do livro têm a ver com os desenvolvimentos do tema. E os desenvolvimentos do tema podem ser diferentes, ou seja, a forma como nós vamos pôr o tema. Em primeiro lugar, é preciso saber se nós temos ou não esta possibilidade
definir onde é que nós vamos colocar o tema, porque muitas vezes não temos. Mas quando temos, nós podemos colocar o tema no início da atividade, a meio da atividade ou no final da atividade. Ou até o tema pode nunca aparecer na atividade e estar implícito, que é esta quarta seta a contar de cima representa. Temos aqui o tema implícito. Ou então temos um tema que aparece no início, mostra-nos dá-nos a ideia do que é que vai ser a atividade, fazemos a atividade e depois no final temos outra vez o tema para reforçar, não é? É aquilo que por brincadeira se chama ham sandwich, não é? Portanto, traduzido para português, uma sandes de fiambre ou de presunto, e é uma brincadeira com o nome do Sam Ham, exatamente por isto, porque temos um tema no início, um tema no fim e temos depois os outros elementos todos que acontecem pelo meio. Portanto, mas isto é quando nós temos domínio da forma como vamos montar a interpretação. Existe depois uma outra forma que é não sequencial do tema, que é muito frequente em exposições, em que as pessoas podem começar pelo fim, não pelo princípio, que não têm um itinerário, ou quando há muitas restrições de tema, em que pode acontecer algo que é o tema, por exemplo, estar no título da exposição. Ou seja, desde que se provoque pensamentos naquilo que é a zona de tolerância permitida, isto pode acontecer. Ou seja, um título pode também ser considerado um tema, não é? Que é um tema-título. Neste caso, sem terra não há carochas. Eu acho que já tinha apresentado este slide, eu acho muito interessante. Portanto, o carocha é o Fusca no Brasil, não é? Mas em português é carocha, em inglês Beatles, e portanto tem a ver com os insetos, não é? E portanto aqui há uma espécie de um levar de pensamentos que tem a ver com a parte natural, com a parte mais física do solo, e portanto é interessante. E assim rapidamente, porque isto é quase impossível falar em pouco tempo de um livro como este livro do Sam Ham, mas isto foi uma passagem muito rápida pelos 10 capítulos. Já agora, Sam Ham fala depois no final exatamente deste tema, digamos assim, que é só uma palavra com um ponto de interrogação, ou seja, é quase o contrário daquilo que o Sam Ham tinha dito, que os temas não podem ser perguntas, mas isto, nem podem ser palavras, nem podem ser títulos, mas claro que esta imagem e este título leva-nos para este tema, não é? De que o que é que nós estamos a fazer ao planeta e, e neste caso concreto, o que é que está a acontecer com os ursos polares? E será que isto é uma despedida, não é? Para sempre, não é? E é alguma coisa que nos toca e que nos causa impacto também, não é? Com este goodbye como sendo também um conceito universal. Bom, e depois, por último, estas duas teorias. O primeiro tem a ver com este modelo de ação racional e tem a ver com as crenças e com a forma como as crenças podem levar às mudanças de comportamento. E depois o segundo modelo, o que está à direita, que é um modelo de probabilidade de elaboração, Elaboration Likelihood Model, e que tem a ver com este conceito que não é a alteração de atitudes que nós queremos, mas sim a elaboração de atitudes, não é? E como é que a interpretação depois pode levar a que nós tenhamos um resultado mais profundo desta elaboração, com a provocação de ideias, com este processamento das ideias interno, esta discussão interna que nós temos que ter, que penso que isto é importante. Bom, e tentar fechar, tentar pôr algumas ideias. Eu vou apresentar aqui algumas, vou deixar depois que a Beatriz também ajude neste início de conclusão, não é? Como a Beatriz disse, de deixarmos aqui ideias para se concluir sobre esta obra de Sam Ham. Mas eu coloquei aqui uma que é um reforço daquilo que a Beatriz já disse também. Uma boa comunicação não necessita de ser dispendiosa, e isto porque no final do século XX, início do século XXI, nós... Sim? Só uma pausinha. Ele travou de novo. Vamos aguardar um pouquinho. Talvez se você voltar o slide e for para frente, ele... Ok, mas... E, portanto, não está ainda com ideias finais. O slide das ideias finais não está a aparecer. Não está. Está vendo o Fusca ainda, as carochas. Agora está no último.
Agora está, ideias finais? Já está? Sim, Já sim, está. agora sim. Pronto, ok, obrigado. Já. Obrigado. Ou há aqui atraso e o atraso possivelmente pode ser meu, de, da ligação. Pronto, então a primeira ideia final é que uma boa comunicação não necessita de ser dispendiosa, não necessitamos de altas tecnologias para comunicar bem. A psicologia dá um forte suporte científico à interpretação do património e foi isto que Sam Ham fez e tem feito e continua a fazer. E sem dúvida nenhuma, não é por acaso que Sam Ham é dos autores mais lidos, talvez, a nível mundial, em relação a livros de interpretação do património, existindo muitos outros que têm feito um trabalho também muito importante. A importância da comunicação e da interpretação temática, não é? E dele ter passado, porque no fundo, atenção, nós podemos perguntar, mas qual é a diferença deste Arote para este Tora? É simplesmente chamar a atenção da importância que tem o tema como a condutor da interpretação. Mas, efetivamente, se nós tivermos uma boa interpretação temática que não tem os outros três elementos, também não vamos conseguir chegar lá, não é? E, portanto, todos eles são importantes, embora se calhar temos que dar uma importância muito maior do que aquela que normalmente damos a este elemento da interpretação temática. Portanto, e ela é fundamental para que haja sucesso. Os temas também podem ser trabalhados para funcionarem com sucesso, ou seja, isto indo buscar aquele princípio do Tilden, da arte, a interpretação como arte, e que podemos trabalhar para conseguir depois um sucesso maior. E é isto, é com estes princípios que eu termino. Não sei se a Beatriz quer acrescentar alguma coisa. Eu vou deixar este slide só, ou melhor, vou tirar, vou parar de partilhar Não, pode e pode sim, deixar. este aqui, Beatriz. Então eu dou a palavra. É, assim, é, obrigada, Pedro. Não é, acho que a maior parte, né? Acho que é tudo aquilo dessas reflexões. Acho que a ideia também é provocar o que os outros, né? Concluem, né? Pensam da sua prática, que conhecem o que o Pedro, a gente trouxe agora. Hoje a gente tem uma tendência, né? E só reforçar o que o Pedro traz, que é a temática como sendo, né, a qualidade de ser temática, que é o principal, que é o que norteia a interpretação, porque principalmente hoje, com tanto recurso tecnológico, talvez seja uma tentação, uma tendência, ou muitos acabam transformando o agradável pelas possibilidades tecnológicas numa coisa principal, né? E deixando o tema de lado, né? Estamos na era dos QR Codes e muito, não é difícil o pessoal trocar, não, então coloca um QR Code, coloca um QR Code, coloca um code, ou coloca um vídeo, essa aplicação, e a gente se perder no entretenimento ou no agradável e esquecer do tema, né? Então é isso, né? Tecnologia, isso tudo é um meio para a gente não perder também a definição Tilden, que diz que um de primeira mão, né? É a gente estar ali no local presenciando a interpretação ou fazendo a interpretação, né? Difícil a gente tem pessoas que falam que agora não é necessário nem mais viajar, porque a gente já tem 3D, ainda mais com pandemia, e assim, não acho que é possível pela interpretação a gente abrir mão de estar no local, né? E de ter esse contato com o recurso em si, né? Só mais esse ponto a colocar. Obrigado, Beatriz. Eu penso que, não sei, se houver alguma questão que queiram colocar da apresentação e que nós possamos falar um bocadinho, discutir um bocadinho sobre isso.
Estamos disponíveis para isso, claro. Vamos aproveitar que hoje temos 10 minutos, hein? Olha, isso hoje foi um recorde. Fomos muito fiéis ao tempo, né? Muito bom. E agradeço dizer que foi excelente. Eu não sei como é que tá a qualidade de áudio, aqui tá bem ruim, tá travando direto, mas dá para me ouvir? Sim, estamos a ouvir bem. Assim, agradecer de verdade. Obrigada. Grata pela partilha mesmo, foi muito legal e boas reflexões. Eu acho que uma coisa interessante da gente aproveitar, né, a expertise de vocês e a experiência de vocês com esse tema, para a gente conversar um pouco sobre esses pontos que Beatriz trouxe muito bem, Pedro também comentou, que essa coisa do excesso de informação e o excesso de uso de tecnologia, achando que isso é o que vai ser a qualidade da exposição ou a quantidade de informação. E isso, em geral, é o que desmotiva as pessoas. Né? Em geral, a pessoa cansa, ela fala, ai, não, tudo isso para ler, eu não quero. Né? Ela já desiste logo de cara. Então, assim, pensando nessa quantidade de tecnologia, alternativas que a gente tem tecnológicas e de coisas que a pessoa pode pesquisar mais depois, o que a gente poderia, né, refletir sobre soluções que vocês já conhecem, interessantes, exatamente para provocar essa interação presencial, assim, ou como fazer da experiência presencial ser o mais relevante e provocar a pessoa a aprofundar ou acessar informações pós. Porque eu vejo que muita gente fica preocupada em tirar foto das coisas e talvez praticamente não interaja com o que está acontecendo, assim. Então, é uma provocação, assim, para ver, na opinião de vocês, que soluções a gente poderia, né, explorar. Beatriz, não sei. Posso falar um pouquinho? A própria, acho que a Giana e outros também fazem, como eu estudei um pouquinho a questão da museologia, né, que eu estudei a interpretação não pessoal, mas isso vale também para pessoal, a importância das etapas, né, porque como você puxou bem, tem o depois, né, e esses autores falam que toda essa experiência de visitação, a experiência da interpretação, ela tem uma fase antes, né, que é a preparação para a visita, a preparação da viagem, né, a pessoa empolgada para visitar aquele local, né, como que a gente pode instigar e estimular isso, mesmo que sim, é uma parte de distância, né. Aí tem o presencial, que é o principal, e tem o depois, como engajar. Então tem uns outros autores australianos que estudam isso, né, o que fica depois da visita, como que a gente prolonga essa conexão com o que foi visitado, mesmo depois da visita, né? Que é muito difícil a gente ter esses estudos de alguns meses ou semanas após a visita que a pessoa faz. O que ficou, né? Essa sempre é uma interrogação, uma incógnita para a gente. Como é que a gente vai ver se a provocação, né, que a gente fez na nossa apresentação, ela perdurou, ela gerou outros questionamentos, né? Então, acho que essa é uma o que a gente tem visto aí, todos os treinamentos, os trabalhos que a gente vai fazer, porque aqui, né, na Floresta de Ipanema, na Floresta Nacional de Ipanema, a gente tem uma situação que, como os atrativos históricos ao ar livre, tem sempre muita insolação, né? Então, a identificação dos prédios históricos, alguma coisa sobre os prédios históricos, em placas, em banners, é difícil de manter. A gente tem que estar sempre substituindo, né? Trocando e tal. Então, já tem e um pouquinho a dificuldade de obter recursos e mais aquela que às vezes é como uma desculpa, vamos assim, um motivo mais, que é não usar muito papel, né? Não vamos usar muito papel, não vamos dar o folheto ou para o visitante.
aí a gente substitui pelo site QR Codes. Quem já me conhece sabe que eu tenho uma certa alergia, além da lactose, eu tenho uma intolerância a QR Code. Então, é assim, porque a pessoa não, então hoje o pessoal fez um descritivo, um PDF, que está ali no site, está no QR Code. Mas o que a gente quer, acho que essa que é a reflexão, o que a gente quer é que a pessoa fique abaixando, caindo no celular e levantando, é isso que a gente quer. A gente quer que ela veja e explore o prédio, né? Então é isso. Uma realidade virtual, ela pode ser um complementar ao que a gente tem, né? E mesmo que seja difícil mesmo, a gente ter um material que vai ter que repor muitas vezes, que é uma placa, acho que a gente vai ter que lidar com isso, se ela toma muito e ela desbota, né? Porque aí pelo menos a pessoa está ali, a gente consegue colocar uma arte, a gente até consegue colocar um QR Code para não saiba mais, né? Mas a gente tem alguma coisa e dá liberdade, né, para a pessoa observar o prédio. Isso também que a gente tem que, na interpretação, a gente tem que dar esse espaço, né, que é para a pessoa poder ter a sua relação pessoal com aquele recurso que está sendo apresentado. Ela ter esse espaço para observar, né, ela ter esse tempo, ela poder fazer as coisas no tempo dela, tanto na interpretação pessoal como na não pessoal, né? Então, acho que realmente essa assim, tendência ou essa tentação de usar vários, porque são maravilhosos, né? E hoje está na palma da mão mesmo, né? De usar muito recurso tecnológico sobrepondo, eu acho que cansa. Realmente ele pode cansar. Eu fico pensando assim, eu concordo com o que você fala, fico pensando também o quanto que a pessoa volta nisso depois, né? Se ela realmente vai ler isso tudo depois. E se talvez, durante a experiência, a leitura seja a melhor coisa, porque talvez áudio fosse mais interessante, porque você provoca observação enquanto você escuta. Eu não sei, eu acho que, lógico, cada né, situação vai sugerir uma solução. Mas pensando também em acessibilidade, tem essa vantagem, porque daí para deficientes auditivos você tem o texto, para deficientes visuais você tem o áudio, você pode explorar várias coisas, mas eu não sei para a molecada de hoje, eu realmente não sei, que é tão tecnológica que o quanto eles conseguem parar de falar e olhar e interagir com as coisas ao vivo, porque eles estão tão acostumados em ver tudo na tela, que como é que a gente provoca essas duas coisas, né, assim, e depois fazer essa provocação de, você quer saber mais? Olha, durante a experiência, dificilmente você vai ter toda a informação sobre o lugar, mas a gente te convida a saber mais de uma forma legal, né? De uma forma interativa, não sei, só para explorar. Eu gostaria de ainda em relação à questão que foi colocada, Paula, e eu concordo inteiramente com essa ideia da Beatriz, que é aquilo que normalmente acontece, é que a ênfase é colocada na tecnologia e na informação. Muita tecnologia muito avançada, muita informação, e 90% ou 95% do trabalho está feito. E realmente concordo inteiramente com isso. Essa é uma ideia muito errada e eu penso que é por isso que as coisas não funcionam. Mas também é necessário pensarmos naquela frase, naquela imagem do Sam Hamm, do Mr. Jones, que é professor e que depois muda a sua audiência. Nós temos que pensar também nessa ideia do Sam Hamm, que é tudo depende a 100% para quem é que nós estamos a falar, não é? E quando nós pensamos na interpretação, temos que pensar quem é que são os destinatários. São jovens, são pessoas mais adultas, quem é que são essas pessoas? E efetivamente isso é fundamental para nós sabermos quem são os destinatários, termos essa ideia, saber como é que nós podemos trabalhar a interpretação para chegar a essas pessoas exatamente, não é? O que é que elas sentem, como é que elas funcionam, quais são as necessidades que elas têm e como é que nós lá podemos chegar lá dentro. E temos que chegar. É um desafio, por exemplo, em relação aos jovens que são muito tecnológicos, se calhar apresentar outras ideias muito diferentes daquilo que eles estão habituados,
para conseguirmos fazer com que eles sintam outras coisas que não estão habituados a sentir. Se calhar um jovem não sabe o que é o silêncio, não sabe o que é estar em silêncio durante algum tempo, não sabe o que é estar em ligação, por exemplo, a uma floresta, a uma árvore. Portanto, este tipo de questões têm que ser exploradas também e a forma como temos que fazer. E há uma ideia que o Sammam também coloca quando diz que para mudar comportamentos nós temos que querer que efetivamente esses comportamentos sejam mudados. Ou seja, isto é um bocadinho a primeira coisa para tratarmos uma doença é termos consciência que estamos doentes e irmos ao médico para nos tratarmos, não é? E portanto eu penso que na interpretação tem que existir isto também. Nós temos que ter objetivos muito claros, onde é que nós queremos chegar, não é? E isto normalmente não é feito. Normalmente, o trabalho interpretativo, quer seja em termos dispositivo, através de outros meios, ou até mesmo de visitas guiadas, é muito feito com ênfase na informação, na quantidade de informação e não no objetivo. Ou seja, mas afinal, o que é que nós queremos que aconteça não é no momento em que nós estamos com os visitantes, é depois. O que é que queremos que se passe depois? Acaba a interpretação e depois o que é que se vai passar? Não é? Porque muitas vezes o intérprete fez um bom trabalho, todos gostaram, bateram palmas, aplaudiram, foi muito giro, foi agradável, foi divertido e no dia seguinte está tudo exatamente igual. Não é? Então esta interpretação não tem valor. Tem valor como espetáculo de arte, digamos assim, mas não como algo que vá mudar comportamentos, atitudes, formas de pensar, que vá provocar essa tal elaboração de ideias interior, não é? E, portanto, temos sempre que pensar nisto. E isso é extremamente importante e tem a ver com o planeamento da interpretação, é o que é que nós queremos que aconteça no final da interpretação, não é? E se conseguirmos lá chegar, se tivermos estas ideias claras, eu penso que isto é meio caminho para conseguirmos lá chegar. É definirmos esse objetivo, não é? Eu penso que muitas vezes falta-nos... Eu acho que isto parece demasiado simples, não é? Falta-nos querer. Muitas vezes nem é. A pergunta foi como é que lá chegamos. E eu acho que o como lá chegamos são muitas formas diferentes, mas o importante, 50% do trabalho, é nós definirmos, nós queremos lá chegar. Queremos que estes visitantes que estão nesta área natural, ou que estão neste museu, ou que vão fazer esta atividade, daqui a um mês sejam capazes de. E escrevemos o que é que essas pessoas devem ser capazes, não é? E que devem ser capazes de associar-se numa associação para defender esse local, comprar um produto que está relacionado com esse local e que a compra desse produto contribui para, deixar de ter comportamentos que são, digamos, contrários à proteção desse elemento que nós temos, seja o que for. Mas temos que ter muito claro isso. O que é que nós queremos, não é? O César vai ter que sair. Eu termino também. Não, isto é uma discussão que agora podíamos continuar a falar durante muito tempo. Estão muito poucas pessoas neste webinar. Espero que depois vejam e que depois possamos falar mais tarde. César, não sei se há alguma ideia final, algum comentário. Eu queria agradecer, né, pela exposição aí, foi muito legal e o livro é interessante demais, né? Essa parte como bem foi destacada ali, essa que o Sammam traz, né? A influência, como ele se comunica, como é que faz mais efetiva a nossa comunicação por causa da psicologia, isso é fundamental. E assim, dava para discutir aí 2, 3 webinars, né? É muito, muito bom. Mas eu vou ter que sair mesmo porque o negócio está pegando. E infelizmente eu tenho que valeu, gente. Obrigado. Muito bom. Parabéns aí. Obrigado, César. Obrigado. Eu fiquei pensando aqui, essa história, exatamente o que ele trouxe, César, a gente vê que para o marketing, para a propaganda, para vender os produtos, as pessoas usam de muitas estratégias, né? Por esse lado
farmacológico para seduzir pessoas para o consumo. Então, assim, devem existir muitas ferramentas para isso, né, que são usadas exatamente para esse lado. Então, como que a gente se apropria ainda mais, né, exatamente com esse cuidado de entender melhor a mensagem que quer que fique, o que quer mobilizar e como fazer, para que a gente consiga ser mais eficiente nesse planejamento. Mas um grande desafio, Pedro, que eu vejo é que nesse caso, principalmente nas áreas protegidas, nas unidades de conservação, a gente tem um público super diverso e muitas vezes, por mais que você conheça, tem um estudo mais ou menos do perfil, não é tão específico assim para você atingir de fato. Em geral, você tem que ser muito flexível. Depende muito da habilidade se for uma pessoa, né? Mas na exposição ela vai ter uma pincelada para atrair cada um, né? Então esse mix que às vezes eu não sei se para alguns vai chamar atenção algum elemento, para outros vai chamar outro. Então talvez assim é explorar várias formas de passar o mesmo tipo de mensagem em linguagens diferentes, em imagens diferentes, porque aí a chance da gente atingir com alguma delas, sensibilizar as pessoas vai ser maior, né? E o uso da arte, em geral, é o que acaba que desperta, né? Ou sensibiliza mais gente, mas também depende muito do... Claro. Nós temos exposições, por exemplo, que têm uma parte para adultos e uma parte para crianças. O exemplo da Escola da Água, que os painéis têm a parte, digamos, dos adultos e a parte das crianças em baixo, que os adultos têm dificuldade de ver a parte das crianças e as crianças dificuldade de ver a parte dos adultos, pela sua estatura. Podemos ter também... Eu estou a falar de exposição porque a exposição são os elementos que têm que ficar mais fixos, não é? Porque o intérprete ele pode ter uma visita guiada desenvolvida, por exemplo, para diferentes faixas etárias e já saber qual é a linguagem que utiliza para cada uma delas. Mas numa exposição que é fixa para todas as pessoas, que todos vão entrar lá, nós podemos ter, por exemplo, um painel que está especificamente voltado para determinados públicos-alvo e que chama a atenção. Para as outras pessoas passa despercebido, mas para determinadas pessoas, para determinados grupos, vai chamar a atenção ter aquela imagem, aquele símbolo, aquele exemplo, não é? E isso ser uma espécie de isco, de anzol, para depois até se ter uma ligação maior ao resto da exposição, não é? Mas, portanto, isto tem a ver com o tal elemento da relevância, de relacionarmos aquilo que é o elemento patrimonial que nós temos e o visitante. Temos essa capacidade de estabelecer a ligação. Já o Thielen diz que se não houver essa ligação, tudo aquilo que nós fazemos não serve para nada. Podemos estar a falar milhares de coisas que não vamos conseguir lá chegar, não é? Ao visitante. Penso que isso é fundamental. No fundo, eu acho que nós temos aqui, quer através do Tilden, quer através do Sam Ham, de formas diferentes, com linguagens diferentes, com tempos também diferentes. Há aqui meio século de diferença, não é? Entre um e outro. Mas temos aqui as ferramentas necessárias, é-nos dado, digamos assim, essas ideias todas que nós necessitamos para trabalhar, não é? Peço desculpa, eu devo ter clicado aqui sem querer. Estava eu a dizer, penso que se ouviu, eu não sei o que é que vocês ouviram ou não ouviram, peço desculpa. Estava eu a dizer que quer o Tilden, quer o Samam nos deram elementos, nos deram ferramentas para nós conseguirmos trabalhar todas estas questões. O que nos falta muitas vezes é esta capacidade de pôr isto tudo depois em prática, não é? E como é que nós podemos pôr estes livros em ação para situações concretas, projetos concretos, solicitações, trabalhos concretos, não é? Em que agora vamos ter que colocar isto em prática. Exemplos é sempre bom, nós termos um exemplo anterior e podermos ir buscar esses exemplos para depois podermos aplicar, mas temos também que ter esta capacidade
de ir ler a informação e de ir entender a informação e sermos capazes de aplicar, digamos assim, coisas novas naquilo que é a interpretação que nós estamos a fazer. Eu penso que isso é fundamental, nós irmos buscar ideias e não nos ficarmos apenas pela repetição daquilo que já vimos, de sermos capazes de fazer mais e melhor. Não é? Penso que isso é importante. Beatriz. Eu queria colocar uma questão, assim, no Brasil isso é fundamental, eu acho que em Portugal isso também tem, e acho que em vários outros locais, por artigos, às vezes a gente tem essa impressão. Em áreas, principalmente áreas naturais, protegidas, é uma dificuldade muito grande, eu acho que é com as equipes, porque tem uma expectativa de transmitir um volume muito grande de informação. Então, acho que filtro no início é o principal. Então, acho que é legal, de repente, um dia a gente trazer um webinar sobre planejamento mesmo, planejamento da interpretação. Isso mesmo, de como a gente define o tema, como que a gente vai filtrando, como que a gente meio que define os tangíveis, e para atingir diferentes tipos de público na exposição, por exemplo, no material autorado, é fundamental usar os intangíveis universais, né? Porque aí, sendo uma criança, sendo um adulto, tem esses conceitos tão fortes, ela vai conseguir entender que é meio que independente de cultura, né? Porque tem essa questão cultural também, né? E assim, uma outra estratégia para exposições, para esse tipo de material, que é importante a gente pegar também a área da museologia, que é a interpretação em camadas, né? Na interpretação pessoal, a gente tem essa possibilidade de ir, conforme a pessoa pergunta, a gente vai aprofundando no nosso roteiro, né? A gente tem um roteiro, se a pessoa não quiser ir além, a gente não passa isso, mas às vezes tem grupos que vão perguntando, vão questionando, e aí o intérprete está lá na frente, ele vai desenvolvendo mais. Agora, no material expositivo, num folheto e tal, a gente teria que ir oferecendo esse saiba mais mesmo, né? Ou de diferentes formas. Então, é o que você falou. Aquela ideia central, aquele subtema, a gente trabalha para quem é mais... Tem pessoas que são mais, né? Leem mais, são mais dessa função cognitiva de leitura, outros são mais visuais, outros precisam mexer, e não é só criança que precisa mexer, não, né? Adulto também gosta de tocar, brasileiro, então gosta de pôr a mão em tudo. Então, tem que ter isso, né? Então, como que a gente vai oferecer essa oportunidade? Porque na exposição, realmente, a gente não controla totalmente o fluxo deles. A gente até sugere, mas tem coisa que eles pulam, tem coisa que chama mais atenção, né? E começa ao contrário, né? Tem alguém parado ali, ele vai para ver outro, para depois ele voltar. Então, como fazer isso, né? Tem essas camadas de atividades, que se ele quiser, ele puxa num outro box, ele clica num outro lugar. Se não, o principal está ali. Mas eu acho que para nós, um desafio muito grande é saber realmente, como ele falou, onde que a gente quer chegar, qual é o essencial, o que é o principal que eu não posso abrir mão de que a pessoa saiba, saia daquela visita, né, com a pulga atrás da orelha em relação aqui, né, qual é a provocação, né, isso que é o fundamental. E muitas vezes a gente aqui tem a ideia de ficar colocando milhões de números e nomes científicos que só ocupa espaço e aumenta o texto. Aí, na exposição da Serra da Estrela, do Parque Natural da Serra da Estrela, eu achei aquilo me parecia uma resposta para os biólogos, muito interessante, que foi no final. Então, eles não usam os nomes, tirando talvez uma plantinha ou outra, que é muito característica, eles não usam os nomes científicos no meio do texto, né? É lobo ibérico, né? Não sei quem. E aí, no final, tem um painel bem grande com todos os nomes científicos, assim, de fauna, de flora, o que está ameaçado, assim, olha, se você quer saber o que está aqui, é isso. Então, porque quem quer saber vai entender o que está aqui. Quem não quer,
fechado por causa de neve em alguns períodos, não é nem muito tempo, mas assim, não tem acesso, é difícil de manutenção, não vou colocar aqui um negócio computadorizado que vai quebrar. Né? Embora fosse possível ter algumas coisas mecânicas, né? Como a gente tem alguma coisa que a pessoa mesmo virasse, né? Que fosse um pouquinho mais interativo. Mas da integração entre os ambientes, a transição do local para o outro, eles contam essa ambientação de várias formas, então por cores, e as paredes que elas são meio vazadas, então você vê o que está na exposição lá na frente, ela é muito interessante, ela tem uns modelos assim de aves que caracterizam determinados ambientes, né? Coisas que estão penduradas no teto. Ela é muito interessante, bem interessante mesmo, vale a pena dar uma olhada se for lá. Além da paisagem bonita que hoje está queimada, mas vai recuperar. Ai, que triste. E acho que vale talvez a gente fazer então um exercício, assim, eu agradeço de novo, Beatriz, Pedro, assim, da gente talvez pensar quais são as referências inspiradoras, assim, quais são os lugares que talvez tiveram mais sucesso, ou que, né, ao olhar de vocês que têm essa bagagem e tal, isso pode ser uma coisa legal. Quais são os bons exemplos que as pessoas poderiam seguir? E a gente pensar também de quanto multidisciplinar precisa ser uma equipe de planejamento, né, para a interpretação, porque é isso, a gente está juntando especialistas em museologia, em comunicação, psicólogo, o biólogo, né, ou quem conhece de fato o ambiente natural, se for natural, o patrimônio, a cultura, a história, se for, porque se você não tem a junção desses atores no planejamento, porque muitas vezes você tem uma demanda, tem um escopo, planeja aí essa história, mas não tem um envolvimento emocional com o tema. A pessoa pode ser até um museólogo muito bacana, mas ele não tem essa proximidade. Então, como é que a gente pensa nessa solução para o planejamento de ter essa diversidade de atores para quais etapas do planejamento antes de desenvolver o que vai ser feito? Eu acho que isso pode ser legal. E ter referências de sucesso, com certeza, inspiram muito. Pois, eu penso que é fundamental haver uma equipa, não é? Não só por ser uma equipa multidisciplinar, mas mesmo até quando ela não é muito multidisciplinar, é completamente diferente o trabalho de interpretação que surge através de uma equipa, não é? Porque há ideias muito diferentes, há uma crítica ao trabalho prévia antes de ele ser apresentado, e isso é fundamental para se conseguir desenvolver projetos que depois sejam projetos muito interessantes. Em relação aos exemplos, eu acho que há muitos exemplos, mas há também exemplos que são adaptados depois a situações, outros exemplos a outras. Por exemplo, a questão tecnológica, existem alguns bons exemplos tecnológicos, mas depois existem muito bons exemplos também que não são tecnológicos. Portanto, depende muito daquilo que nós queremos depois usar e aplicar. E era um bocadinho aquilo que eu tinha dito também. Nós muitas vezes não precisamos só de partir dos exemplos. Podemos criar coisas novas, não é? E é isto que o Sam Ham e o Thielen nos dão, na minha opinião. Dão-nos uma matriz que nos permite criar coisas completamente novas. Ou seja, não ter limite sobre a forma como as coisas podem ser feitas. Eu acho que sim. Já agora também só referir uma coisa. O último webinar que eu fiz, que eu penso que deve ter sido dos últimos, o ano passado, foi sobre planeamento. E eu penso que já deve ter ficado esquecido, não é? Porque foi exatamente sobre planeamento da interpretação e que se falou exatamente de muitas das coisas que se falou agora, não é? Da frase tema, dos objetivos, do encadeamento depois de tudo aquilo que nós temos que ir pensando até chegar depois a um produto final. Mas eu penso que é algo que é fundamental. O planeamento é fundamental para nós conseguirmos depois ver na prática como é que a interpretação pode funcionar. Eu penso que não faz mal nenhum nós voltarmos outra vez a focar esse tema nos próximos webinars. Não, mas eu pensei de uma forma como a gente trouxe hoje, que é uma coisa um pouco mais até instrumental, vamos dizer assim, né? Etapas mesmo
mesmo, como que aí vocês fazem, como que a gente também tem o projeto, e aí dá até para incorporar um pouquinho dessa questão da Paula, como que a gente envolve essa equipe multidisciplinar, porque para a gente ter uma equipe mesmo formada, com todos esses profissionais é muito difícil, mais a visão local, mais a visão, né, emocional, a relação emocional com o ator local, isso é muito difícil, mas a gente tem algumas propostas, né, a gente costuma fazer oficinas, né, então pensando nesse planejamento assim um pouquinho mais, tem a importância do planejamento, mas a gente discutir até na prática como que a gente pode fazer isso mesmo, né? E situações práticas a gente tem de experiências mesmo, de planejamento, como que a gente fez, né? É isso, como que a gente ajuda se tem alguma ferramenta, alguma dinâmica, né? Alguma estratégia que ajuda a definir realmente o que é o essencial naquele recurso, né? Naquele local, né? Algumas coisas assim pensando um pouquinho na prática mesmo, que é uma coisa que o Ernesto mesmo pede muito, né? Está sempre buscando isso. Agora, eu de sugestão do webinar, eu tenho para um futuro essa parte que o Pedro trouxe aí desse livro, que seriam dessas dimensões do foco, né? Do nosso objetivo, né? Não me lembro exatamente qual foi o termo que estava, né, em inglês, as zonas de provocação tolerância. dos pensamentos. Né? Zonas de tolerância. Essa daí é uma coisa que é... Zonas de tolerância, será isso? Como que a gente acha, né? Oi? Zonas de tolerância. Isso, essas zonas de tolerância, assim, Okay. é um pouco melhor para a gente... Isso também ajuda, né? Isso vai ajudar a focar ou direcionar o planejamento. Né? Claro. Como que... Justamente é dessas coisas da psicologia, né? Mas de onde vem esse? Como que a gente entende isso, né? Porque para não ser uma coisa assim muito engessada, né? Uma coisa assim, não, é isso eu tenho, aí tem uma certa transição, né? E quais os benefícios, né? A gente discute quais os benefícios de ter um, de ter o outro, né? Um pouquinho desse, eu vou até pegar, acho que você me passou o capítulo, vou dar uma olhada nele, né? Para a gente ver como que a gente usa e transmite isso também, né, nas nossas capacitações. É uma demanda que a gente tem aqui, eu acho que até no Brasil a gente já vê isso, não sei se a Jo já fez alguma, nesse sentido, alguma capacitação lá, que é de fazer interpretação, porque às vezes tem umas capacitações que são básicas, né, que é o mínimo que a pessoa já está trabalhando, então o mínimo para ele qualificar um pouquinho o trabalho. Mas eu, por exemplo, nunca fiz uma formação mesmo da pessoa refletir sobre a prática, isso na interpretação pessoal, para ele refletir e organizar o tema, ele pensar e refletir qual é o tema dele, né? Então, acho que essa parte da zona de tolerância é uma questão que casa bem com esse outro assunto, né? Para a pessoa poder refletir sobre isso. E aí o nosso desafio é também como passar isso para um público tão diverso que é o do nosso condutor, né? Diferente de Portugal, que é profissional X e tal, né? A gente tem muito o pessoal local, né? Do campo aqui, o comunitário, né? Que não tem uma base de educação formal muito avançada, né? Assim, às vezes são excelentes. Em termos de intérpretes, são excelentes, assim, dos fenômenos naturais, né? Daquilo que está acontecendo. Não é isso, gente. Eu tenho que sair às 2 horas, tá? Mas acho que a gente já está. Também já estamos a terminar. Jo, não ouvimos ainda nada?
pra gente, João, como é que é aí? Oi. Sim. Então, primeiro agradecer ao Pedro e a Bia, né? Acho que foram muito boa a apresentação, as colocações. E eu acho que, né, essa questão de você fazer interpretação com o pouco que tem, eu acho que é o grande desafio da gente, né? E eu acho que a gente termina que quer fazer a coisa melhor possível, né? E muito com foco nessas tecnologias, de impressionar. Só que muitas vezes ali, assim, o poder está na coisa simples, né? Então, acho que a gente precisa mesmo testar, fazer, né? A partir do planejamento, acho que a gente tem que realmente trabalhar muito a questão do planejamento, de que essas pessoas que têm a possibilidade de fazer interpretação entendam quais são esses processos de planejamento, né? O que é ser temático, né? Todos esses princípios, essas questões, eu acho que é isso. É difundir isso para que as pessoas possam, com pouco ou com muito que tem, conseguir fazer a interpretação. E aí eu acho que é testar e monitorar, né? Porque muitas vezes a gente faz aquela coisa maravilhosa e tá lindo lá, mas a gente não monitora, a gente não sabe se o público, né, ele realmente foi tocado, né, provocado. Então, acho que apesar de há tanto tempo a gente vir trabalhando com interpretação, né, mesmo que não seja uma coisa assim tão difundida, mas a gente vai vendo a história, né, há tanto tempo de trabalho aqui no Brasil, por exemplo, mas termina que começa a chamar de interpretação uma placa na trilha, né, então, assim,
gente não está isolado no processo, nem o visitante, né? Nada engessado, ao contrário, a gente vai caminhando cada vez mais para ter experiências marcantes, né? Tipo, uau, né? A experiência uau a partir do momento que a gente casa isso, né? Envolve os diversos atores e aí necessariamente é o mais caro que a gente vai impressionar, né? Agora a gente precisa ser criativo. É isso aí. E a Bia está saindo agora também precisa sair, gente. Pronto. Eu só queria... Até mais então. Foi muito legal. Pelas discussões aí. Ok. Eu só queria... Qualquer coisa, Ó, vamos registrar. Ok. Ótimo. Eu só queria dizer uma coisa. Ok. Só queria dizer uma coisa, isto depois fica gravado ainda e pode ser que depois se gere uma discussão. Tem a ver com isto que a Jo acabou de dizer e a Paula também, e com este processo de cocriação. E eu tenho andado a debruçar-me com a questão, uma vez já falei isto com a Paula também, com a questão do turismo regenerativo. E eu vejo o turismo regenerativo como uma espécie de um ecoturismo 2.0, uma versão, um update do ecoturismo, uma versão de ecoturismo mais profunda em que esta intervenção e esta colaboração dos visitantes para todo o processo tem um peso muito maior. E efetivamente é algo que eu penso que no futuro, era a ideia que eu queria deixar aqui, que no futuro pode ser muito importante, é nós termos a possibilidade da interpretação ser feita também com base naquilo que são os visitantes, não é? Não tenho ideias claras de como é que isto pode acontecer, mas lá está, vou aplicar o mesmo princípio, que é, se nós quisermos que isto aconteça, pensamos sobre isto e isto um dia vai acontecer, não é? Que é nós temos esta capacidade dos visitantes poderem interferir na interpretação. Fica aqui esta ideia, um bocadinho como ideia final da minha parte. E já estamos só 3, temos mesmo que fechar este evento. Eu tinha coisas para falar do ponto de vista mais administrativo, mas depois usamos o WhatsApp também, porque eu verifiquei que desde a última reunião que não houve nenhuma comunicação no WhatsApp. Nós andamos muito com coisas, muitas tarefas e pouco tempo disponível, mas pronto. Obrigadíssimo, Jo e Paula, Obrigada. pela participação, ao César também e aos outros também que possivelmente irão ver a gravação. Espero que corra tudo bem e que eu consiga fazer a gravação e consiga disponibilizá-la para todos poderem ter acesso.